Afrocena, um podcast sobre cinema negro. Olá a todas, todos e todes, eu sou a Petita Reis. Eu sou o Gustavo Pereira. E hoje eu sou o Jefferson D aqui. a gente está com essa presença ilustre aqui do Jefferson D. É uma honra ter você conosco aqui. É sempre um prazer quando a gente traz pessoas assim importantes para a trajetória do cinema e principalmente para a trajetória do cinema negro, que é falar sobre os nossos. Então, eu vou iniciar aqui contando um pouquinho, né, quem é essa potência de pessoa que é o Jefferson D. Ele fez no curso de cinema da USP. Jefferson recebeu uma bolsa para pesquisar diretores cinematográficos negros, né? Ele dirigiu e roteirizou os curtas Distraída para a Morte, de 2001, Carolina, de 2003 e Narciso Rap, de 2005. Trabalhou em programas de TV para MTV, SBT, TV Globo e TV Cultura, em programas como 20 e poucos anos, Popstar, Brasil Total, Central da Periferia e a série Pedro e Bianca, exibida na TV Cultura, que ganhou o M-Kids Awards. Eu não sei M-Kid Awards. Awards. Isso, muito obrigada, Jefferson. O seu primeiro longa de 2010, Broda, que foi selecionado no Festival de Berlim e venceu o prêmio de melhor filme pela Associação Paulista de Críticos de Arte. E 11 indicações no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. O roteiro foi selecionado também no 6º Laboratório de Roteiro do Sundance. Dirigiu o filme Amuleto, Correndo Atrás e, além da série, Revolta dos Males e a novela Bom Sucesso da TV Globo. Então é com essa potência, com essa pessoa maravilhosa que a gente inicia a entrevista de hoje. Maravilha, muito, nossa, revendo, assim, só falta aí o motivo da nossa reunião aqui hoje, né, de poder bater um papo, é justamente esse filme novo, né, um filme mais recente, filme que eu me orgulho muito de ter feito, que é o nosso M8, mas é engraçado te ouvindo, Petita, eu fico lembrando, assim, né, o quanto a gente vai acumulando, a impressão que é uma casa que você vai colocando bloco a bloco, tijolo a tijolo, e óbvio, ganhando muita maturidade com isso, a trajetória, e ganhando maturidade mesmo, né, em todos os processos de construção de um filme, né, desde escrever o roteiro, dirigir, né, os atores, escolher os atores, fazer as escolhas dos atores, que é algo bastante importante, o cenário, o figurino. Aliás, para falar a verdade, olhando essa trajetória toda, dá mais de 20 anos, entre o curta e tal, tem uma relação que, assim, talvez uma das razões que me faz ser diretor de cinema é o fato de poder trabalhar um pouquinho com a moda, por causa do figurino, trabalhar um pouco com maquiagem, sendo cabeleireiro também. Não porque eu faça, mas porque eu consigo discutir com quem é maquiador, com quem é maquiadora, da escrita, né, que é o momento do roteiro também, que é extremamente importante, a dramaturgia e tal. A música, né, eu sou de certa forma um músico frustrado, então, né, queria ter uma banda também, né? Incrível, inclusive, M8, né? Trilha incrível. Então, uma das coisas legais de quem faz audiovisual é poder dar um rolê em todas essas áreas, porque um filme carrega todos esses elementos, né? E muito mais, né? Elementos da pintura, da arquitetura, né? Isso é algo muito gratificante, né? Ouvindo você dizer aí meu breve currículo, eu fui me lembrando assim também de cada momento, né? Na Escola de Gênios, que é um projeto que eu fiz, que passa no Globo, trabalhar também com crianças, que é bastante importante para a autoestima, sobretudo porque o Escola de Gênios é protagonizado por um garoto negro, os curtas, trabalhar na MTV, na Globo, também traz essa comunicação importante de algo que você faz, que às vezes é muito pequeno e muito isolado. Isso vai bater nos lugares mais diferentes do Brasil e do mundo, né? E aí na TV aberta, por exemplo, na novela que eu fiz parte da equipe de direção, que é Bom Sucesso, eu vi assim
uma cena que você dirige hoje, daqui uma semana, ela tá no ar para mais de 40 milhões de pessoas, sabe? Algo que você fez ali, construiu, né? Então é uma trajetória de muito trabalho, mas também com uma consciência muito grande de que muitas pessoas antes de mim abriram essas portas, muitas pessoas, homens e mulheres negros, abriram essa porta para que eu tivesse hoje fazendo e produzindo os filmes no Brasil, né? E você abre as portas para a gente aproveitando esse também. momento nostálgico, sim, também. Quais seriam as suas influências e qual seria recordar uma memória afetiva que fez você adentrar no cinema, no mercado cinematográfico? Aquela memória que é quase inconsciente, mas não é tão inconsciente porque eu me lembrei, né? Mas assim, faz parte da minha infância, foi que eu sou do interior de São Paulo também, sou de uma cidade chamada Taubaté, e ali, na minha infância, eu morava na zona rural de Taubaté, numa parte meio retirada, né, da cidade. Embora meu pai trabalhasse numa fábrica, essa fábrica estava longe do centro da cidade. E eu estudei num bairro chamado Quiririm, nome indígena, e foi onde o Mazzaropi rodou muitos dos seus filmes, né? Então, e eu quando ia para a escola e quando voltava, ainda muito criança, eu me lembro desse homem fazendo lá as filmagens e com refletores. Então isso acho que de certa forma é minha primeira influência, não de quem ia dirigir não de quem via um filme, né, na televisão ou no cinema, mas de quem via os bastidores de um filme, né? Então, para mim, essa é a minha primeira lembrança desse ofício que eu tenho hoje, né? E, obviamente, quando eu decidi estudar cinema, ser um diretor de cinema, minha maior influência, acho que para muitas pessoas hoje que fazem filmes, é o Spike Lee, né? Foi quando eu vi o filme Faça a Coisa Certa, Jungle Fever, Febre da Selva, foi algo que me tocou profundamente, que mexeu e mexe até hoje, né? Não é algo distante, mas é algo muito presente na minha construção cinematográfica, né? A interpretação dos atores, a música, né? Os filmes do Spike Lee tem muita música, no meu também, né? Então foi a trilha sonora do pai, né? Trilha sonora do pai dele. O Spike Lee é o pai dele, é incrível. Exatamente, tá? Então tem uma relação muito, muito forte, assim, né? O Spike Lee, mas aí mais recentemente fiquei muito impressionado com o filme Moonlight, do Barry Jenkins, era algo que eu queria fazer muito, e que é esse trabalho de ator, que é um trabalho mais silencioso. Se eu pudesse dizer assim, o M8 tem uma influência muito grande do Moonlight, né? Algo que eu via no Moonlight, e que eu trouxe, né? De certa forma, foi um filme que me influenciou muito nesse momento que eu estava criando o M8. E, obviamente, outros diretores, como Oliver Stone, seus filmes políticos, o Martin Scorsese. Tem um filme francês do Mathieu Kassovitz chamado O Ódio, também é uma influência grande. Um diretor que eu tive a oportunidade de conhecer na África, que é considerado o pai do cinema africano, que é um cara chamado Ousmane Sembene, já falecido, mas é um grande diretor, um cara que também é engraçado que você o cara é seu ídolo, e de repente eu me vi na frente dele num festival de cinema negro em Ouagadougou, um festival chamado FESPACO, e foi muito importante para mim. E, obviamente, no Brasil, há essas trocas todas, enfim, de realizadores, porque a gente acaba estudando muito mais e muito mais próximo do cinema brasileiro, mas, sem dúvida nenhuma, o Glauber Rocha foi um dos formadores do tipo de cinema que eu gosto, o Cacá Diegues, enfim, toda uma geração do cinema novo, mas também algo do cinema marginal também, né? Então, acho que a gente vai buscando e vai se formando, né? E vai formando um jeito de contar histórias, né? E, para mim, tem esse aprendizado com cineastas africanos, franceses, americanos, cineastas latino-americanos também,
os mexicanos todos, de forma mais recente, né? Mas também tem uma busca também em ser original, né? Em fazer o cinema que eu acho que nos falta ainda, né? Que é um cinema que aponte para uma diversidade, um cinema que seja... que contemple tudo aquilo que nós somos como brasileiros, né? Então, enfim, Glauber Rocha, Kaká, Walter Salles, Nelson Pereira dos Santos, né? Esses fundadores desse cinema moderno, desse cinema urbano no Brasil, né? Foram importantes, mesmo Spike Lee, Oliver Stone, Coppola também, né? E obviamente, né, os que estão mais próximos aqui, que alguns filmes, por exemplo, um filme que o Antônio Pitanga fez, chamado Na Boca do Mundo, que é, enfim, os cineastas negros brasileiros, que foi justamente o que eu estudei na faculdade e que também foi importante nesse período de formação. O Antônio Pitanga, o Valdir Onofre, o Josito Araújo também, que estava naquele momento fazendo o doutorado dele na universidade, no momento que também estava estudando ali. Tá? Odilon Lopes, que é um cineasta do Rio Grande do Sul. É isso. E continuo sendo influenciado por uma nova geração de curtas-metragistas, mesmo, né, as meninas negras que estão fazendo filmes, a Camila de Moraes, no Rio Grande do Sul, a Glenda Nicasso, na Bahia, Viviane Ferreira, que dirigiu o curta e o longo Dia de Jerusa, os meninos todos do filme de plástico lá de Belo Horizonte. De Minas, né? De Minas. De Minas, ia falar Belo Horizonte, mas eles são de Contagem, né? Yasmin Tainá, Renata Martins, são pessoas que têm construído uma cinematografia muitíssimo importante. Sabrina Fidalgo, que é uma companheira de luta, de batalha, uma mulher, uma cineasta negra talentosíssima, todas já em vias, muitas delas em vias já de dirigir seu primeiro longa. Então eu diria que eu fui influenciado por toda essa coletividade, né? E fico muito atento, né? Essa é a grande verdade, eu fico muito atento porque eu acho que tem uma nova geração muito potente, né? Tem dois meninos da cidade de São Paulo, não sei se vocês conhecem, que é o Vinícius Silva e o Fábio Rodrigo, que são incríveis, são dois realizadores. Fábio Rodrigo premiadíssimo, assim, já, né? E de um talento imenso. Então, eu diria assim que essa constante evolução e principalmente esse constante aprendizado com quem, de certa forma, desfruta da mesma história que você, né? Que somos nós, realizadoras e realizadores afro-brasileiros. Né? Acho que agora a gente consegue ter mais acesso, né, a novos imaginários que nos foi negado, né, na infância mesmo, né, enfim. E você falando assim de cinema marginal e tudo mais, eu quero saber como que surge a ideia, né, de fazer o Dogma de Feijoada, como que foi para você fazer esse manifesto, né? Lembrando que é uma sátira, né, do Dogma 95, do Lars von Trier, que fez 20 anos, né? Ano passado, 2000, fez 20 anos né, do manifesto. O livro você lançou em 2005. Quero saber se você acha que tem alguma diferença, né? Se mudou alguma coisa, né? Pelo jeito, eu acho que, até mesmo na sua fala anterior, mudou, porque você traz essas referências de novos cineastas que estão aí, né, produzindo e tudo mais. Mas como que você vê, né, amplamente? A grande diferença, talvez, nesses 20 anos em ter escrito Dogma Feijoada, que surgiu por conta de um estudo, né, na universidade, de pesquisa, né? Eu estava fazendo curso de cinema na USP, na Escola de Comunicações e Artes, e ali desenvolvi uma pesquisa de iniciação científica, e dessa pesquisa surgiu essas 7 leis, vamos dizer assim, né, que é o Dogma Feijoada, né? E essas referências, esses pontos apresentados no Dogma Feijoada, dizia respeito a como nós, negros e negras, deveríamos ou poderíamos fazer os nossos filmes, né? Tendo protagonismo na direção, tendo protagonismo na história, tendo protagonismo
no elenco, fazendo filmes que eu chamo de filmes urgentes, né? Filmes, ou seja, vamos fazer filme muito rápido, que tem uma necessidade de que esses filmes existam, e evitando algumas ciladas que muitas vezes sempre foram muito colocadas para atores e atrizes negros, né? Ou seja, o bandido, o ingênuo, a mulher sensualizada, né? Que eram estereótipos muito comuns, né? Infelizmente ainda são no cinema brasileiro quando se refere à nossa população, a população negra brasileira. Então, assim, o Dogma Feijoada foi esse estudo. E aí eu lembro que quando a gente, né, pensou assim, acabou o estudo, escrevi esses 7 pontos, aí eu com um amigo na época, falou, coloca o nome daquele, tira uma onda, né, com Dogma 95, que estava bombando e tal, e chamando de Dogma Feijoada, né. E aí tinha uma relação muito forte, né, que era assim, o porco, de certa forma, é um bicho importado, né, não era o suíno não era algo tipicamente brasileiro, né? Então, qual é a maneira de se produzir uma feijoada? Historicamente, uma das leituras possíveis e uma das mais fortes. Você mata o porco e tira a casa grande, pegava as melhores partes do porco e muitas vezes arremessava e jogava no quintal, no terreirão ali, as piores partes, né? A orelha, o pé, o rabo. Então foi dessas partes, desse resto, que de certa forma surgiu a feijoada, né? E aí eu na época eu sempre pensava assim que o cinema que eu pretendia fazer e pensava em fazer e penso em fazer, muitas vezes era o cinema do resto, né? Que não era o bandido, né, que era o principal, né? Negro é bandido no cinema brasileiro, negro é super-herói, né? Aquele cara, né, grandão, aquele protagonista, ou aquela, né, a tal mulata gostosona de muitas vezes da televisão. Então eu falei, cara, eu quero o outro lado. Eu quero chegar perto, ou muitas vezes a pessoa negra que representa o povo brasileiro, né, o pobre. E aí, como é que é o retrato que a pessoa é pobre? Põe em preto lá, né? Coloca uma pessoa negra que, de certa forma, já faz o retrato do pobre. Então eu queria buscar uma outra maneira de fazer esse retrato, onde a gente não fosse simplesmente o objeto de uma ação, muitas vezes de um homem branco. Então eu queria ser o sujeito da ação, eu queria, né, que a gente assumisse, fosse o protagonista. Então o Dogma Feijoada vem nesse lugar de um protagonismo, dessa vontade de ser protagonista e desse desejo e dessa necessidade que o cinema brasileiro tem de se reinventar e de buscar novos caminhos, e esse novo caminho só pode ser construído com a gente, né? Então disso surge o Dogma Feijoada, que infelizmente ainda é muito válido. A gente ainda tem uma luta para ser protagonista, atrás da câmera principalmente. E eu diria assim, de uma maneira muito ousada que o M8, de certa forma, é uma realização do Dogma Feijoada 20 anos depois, né? Então, com o M8, eu cheguei num lugar que eu fico muito feliz como realizador, porque além de conseguir fazer o filme, eu escrevendo, baseado numa história que me interessasse, com elenco negro, com trilha sonora negra, com muitos profissionais em posições chaves na realização. Diretor de fotografia, por exemplo, o Cristiano Conceição, um homem negro. Então eu cheguei no M8 num lugar que eu gostaria de ter chegado lá atrás, há 20 anos atrás. Mas tudo bem, nosso povo vem de longe, nosso caminho vem de longe, e eu espero que, de certa forma, o M8 seja também uma porta, uma via para muitas reflexões que graças ao Oxóssi eu estou vendo que está sendo, né? Motivo de muita reflexão, né? E para que muitas pessoas se sintam muito motivadas a contar outras histórias sobre o nosso povo.
Mas o Dogma Feijoada é isso, algo que não morreu, que está muito presente, e um documento que eu me orgulho muito de ter criado e ter lançado uma reflexão importante no cinema brasileiro, em 1999, para ser mais precisa, na sala 5 do espaço lá na Augusta, né? Na época chamava Espaço Unibanco, né? Hoje chama Espaço Itaú de cinema, mas foi ali na sala 5 que a gente fez um grande debate, e aí acabei falando no mundo inteiro depois. Muito importante. Sim, e aproveitando o gancho de a gente compartilhar essas jornadas de ancestrais vivos, algumas pessoas, realizadores que você mencionou, a gente teve a oportunidade de entrevistar também, então fica aqui para os ouvintes e também para rever realizadoras e realizadores que a gente já conversou, e também fazer uma referência ao primeiro episódio que a gente fez especificamente sobre o Zósimo Bubu, onde ele também utilizou restos dos cortes dos filmes anteriores, e aí como isso também é possível, não só na possibilidade, que também tem esse lugar de como o estereótipo ele sempre é deflagrado e sempre mostrado, e nós temos sempre, como corpos negros e negras, o primeiro estereótipo que a gente se depara é com o violento, e não o promissor, não aquele que está adentrando um curso de medicina, como é o Maurício em M8. Mas ainda... Gustavo, deixa eu só te interromper. Não, porque eu sou tão cara de pau que eu falei o nome de vários realizadores, homens e mulheres, e não citei o principal deles. Obrigado por você lembrar. Porque o cara, simplesmente... Eu tenho até vergonha de falar, porque como meu pai tinha falecido já há mais de 10 anos, quando eu conheci o Zósimo tinha meia idade do meu pai, então ele virou meio um pai, assim, pai, né? Aquele cara que eu sempre estava junto, que eu discutia muito com ele, porque o Zósimo era muito teimoso, muito chato, e quando ele criou o Afro-Carioca, eu achava, Zósimo, não pode chamar Centro Afro-Carioca, você não está entendendo, não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, o que você criou é um negócio do Brasil, então você tem que chamar Centro Afro-Brasileiro de Cinema. E ele, cara, nem se importava com eu falava assim, a gente discutia várias vezes sobre esse assunto. Enfim, no primeiro encontro e no segundo encontro, a gente viajou uma primeira vez para Burkina Faso, depois viajamos de novo, a gente foi para Portugal juntos, para Cabo Verde. Eu tenho muita coisa gravada, que eu andava com uma câmerazinha e ficava gravando as nossas conversas, assim, tal. Parecia um maluco, assim, dada a importância dele. Mas é isso, quando a gente fica muito íntimo da pessoa, a gente até esquece de citar, né? E o Zósimo, para mim, ele é tão presente no que eu faço, porque é isso, ele cria o Centro Afro-Carioca como uma provocação, como um ponto para reunir realizadores da África, da América e do Caribe, e põe todo mundo para pensar. Aí eu lembro que eu discutia com ele e falava assim, Zósimo, você tem que ter prêmio, tem que ser tipo um festival com prêmio, primeiro lugar, segundo lugar, melhor filme, melhor diretor. Fala, Jefferson, você não está entendendo nada do que eu estou fazendo, qual era... Porque, na verdade, é o grande encontro, não era um festival de cinema. O Zósimo estava de olho, ele estava muito na frente. A gente até discutia muito, que eu falava, Zósimo, isso que você está falando é algo muito lá na frente, cara, lá na frente. Né? E é isso, é um profundo amor mesmo por ele, pela memória dele. Tem um sonho de um dia poder dirigir um filme sobre ele, sobre a existência dele, né? Sobre essa passagem dele por nossas vidas, e por ter criado algo tão potente, e principalmente por nunca ter me dado ouvidos nisso tudo que eu falava para ele, que eu sempre contestava. Aproveitar, né? as gravações que você fez aí já dele, né? Faz um documentário, alguma coisa. Já. Mas é um cara incrível, porque ele circulou desde o concurso do homem mais bonito do Brasil, no Chacrinha, até o filme Compasso de Espera, que é um dos filmes mais incríveis que ele fez como ator. Fez o Alma no Olho, que para mim é o principal filme brasileiro, né? Sobre questão, fundador do que a gente pode chamar de cinema negro brasileiro.
fez o Abolição, que quer dar conta de toda a nossa história, né? E propõe muita provocação também. Enfim, Zósimo, né? Zósimo é figurão. Tá aqui presente o tempo todo aqui na minha existência. Sim, porque até o Joelzito Araújo, ele também trouxe algumas memórias e essa relação, porque tem muito disso, né? A cada modernidade, então a cada grupo que se aglomera, se ajunta, se aglutina, tem algumas palavras que ficam ali da gente tentar compreender e dar conta das coisas. Agora é a decolonialidade, né? Mas em outros momentos houveram outras que sempre estão ali. E aí, voltando à filmografia, só fica aqui novamente, gente, então ouçam aí Afrocena, os outros realizadores. E aí, voltando à filmografia, falando especificamente do filme Brother, que inclusive a Juliana Souza, ela tinha mencionado também quando nós fizemos uma resenha referente ao M8 e toda a sua trajetória enquanto realizador afro-brasileiro. Mas ainda assim a gente percebeu que como que você trabalhou, visto que com o Dogma Feijoada, ele não entra nos requisitos. O personagem principal, ele é periférico, mas ainda assim é branco, que é protagonizado pelo Clive Blá. E como que você fez toda essa reflexão e como que você conseguiu transpor para o cinema, para o cinema e para a sétima arte ali, toda a realidade, uma periferia considerando essa dificuldade que a gente tem de falar sobre a democracia racial. Então, que ainda assim, mesmo tendo condições precárias, quando a gente vai falar sobre periferias, e aí periferia no âmbito mais amplo da palavra, mas ainda assim existe uma coisa que a gente não consegue destrinchar ou conversar com muita... Como que eu posso dizer? Muito requinte. Nem seria requinte, é cuidar mesmo, porque tem esse lugar que ainda tem a questão do colorismo e tudo mais, mas como que você percebeu naquele momento e como você conseguiu representar essa história, trazer essa ficção, visto de um olhar de um corpo branco, porém periférico? Tinha uma relação que, assim que o roteiro surgiu, era a história de 3 amigos negros, né? As primeiras escritas foram nesse sentido. E, de certa forma, eu tinha 3 personagens iguais, né? Porque os 3 estavam ali, tinham nascido naquele lugar e tal, e eu, em algum momento, que hoje, passados quase 10 anos, eu não consigo precisar exatamente, mas tinha algo que me chamou muita atenção lá atrás e que me chama atenção ainda hoje, que é, de certa forma, questionar, lançar uma reflexão sobre a questão da identidade, né? Que a gente vê toda hora, algo muito recorrente, né? Essa história principalmente com colorismo, né? Os negros de pele clara, os negros de pele mais escura, os brancos, ou as pessoas que têm a pele muito branca, mas são filhos de pessoas negras, né? Então tinha toda uma relação ali que já me chamava a atenção e que eu fazendo muitas experimentações, foi um roteiro que levou muito tempo, né? Ele passou pelo laboratório de roteiros do Sanders e tal. Eu descobri que eu poderia sofisticar a minha relação, principalmente se eu colocasse o protagonista como um cara branco que se achava negro, que se acha negro. Então tem um momento em que o personagem do Caio Blau, o Macu, e o Macu é uma referência explícita, o Macunaíma, né? Então que tem essa relação, principalmente com o filme, né? Que é esse cara que nasce negro e vira branco, né? Então tinha muito essa relação, tinha uma sofisticação ali, vamos dizer assim, que eu poderia ampliar a reflexão se eu tivesse esse protagonista como um cara branco que se acha negro. Então, enquanto eles estão ali na periferia, estão ali, eu filmei no Capão Redondo, né? E que conhecia e conheço muitas pessoas que moram no Capão, então, e ali para mim era o cenário perfeito para o filme. O filme poderia ser rodado em qualquer lugar do mundo, em qualquer periferia do mundo, né? Desde de Los Angeles, ou em Porto Alegre, ou na Bahia, então, mas naquele caso foi ali porque eu conhecia muita gente e o filme a locação era perfeita para aquilo que eu
para a história que eu gostaria de contar, né? E aí, quando eu mudei o personagem, falei, poxa, se são dois amigos negros e com um cara que se acha negro, eu posso ampliar muito mais a minha discussão, né? E aí, quando eu fiz essa experimentação, isso deu muito certo, porque tem um momento, por exemplo, que eles estão ali na periferia, eles atravessam a ponte. Para quem não é de São Paulo, é muito comum você falar da ponte para cá ou da ponte para lá, né? Porque, né, para quem não é de São Paulo, só para entender, tem o Rio Pinheiros ou o Rio Tietê, e muitas vezes a periferia é justamente da ponte para lá, né? A ponte separa a cidade dos bairros periféricos. Pelo menos essa região ali da Zona Sul, né? Mesmo a Zona Norte também, de certa forma, tem isso. Mas o Capão Redondo tem esse lugar, né? Ali, Jardim São Luís, Capão Redondo, tem esse lugar da ponte que delimita mesmo onde é a periferia, onde é o bairro nobre, né? Então, enquanto eles estão da ponte para lá, vamos dizer assim, né? Na periferia, eles são caras iguais, super amigos, e tá tudo certo. A questão cor não entra no assunto, né? São só jovens periféricos, embora um dos caras negros é o mais rico da turma e é dono de um carrão. Mas quando eles passam da ponte para cá, para o bairro nobre, e quando o Estado aparece, né? O Estado aparece no filme através da polícia no meu filme, né? E a polícia, quando chega, trata aquele jovem branco como um cara branco e não como um jovem periférico, né? Ou seja, eu podia articular uma série de reflexões pelo fato do Caio Blá, de ter um cara branco, e sobretudo um cara com o perfil do Caio Blá, que foi a minha escolha, que eu podia, enfim, lançar muitas reflexões, né? E aí foi muito interessante, porque eu lembro que a gente conversou com muitas pessoas, o Caio Blá acabou se mudando para o Capão Redondo, ficou morando no Capão Redondo naquele momento. O Ailton Graça já conhecia, mas também foi para lá. Dona Cássia Kiss também foi. Zezé Mota, João Acaiabe, que Deus o tenha também. A gente ficou muito tempo ali sentindo a energia do bairro, conhecendo a cada viela, a cada esquina que a gente ia filmar, né? Porque para mim o bairro também, as locações, quando você encontra, vai fazer um filme, é muito importante e para mim conta muito, né? Isso é algo muito presente nos meus filmes, né? O quanto as locações, de certa forma, contam parte da história do filme. E foi um mergulho de alguns meses na Zona Sul de São Paulo. Para mim já era algo muito, muito, muito presente, mas para esse elenco e para a equipe foi extremamente importante. E foi uma felicidade ter feito esse filme, porque o filme acabou se encontrando com o público não só no Brasil, mas principalmente fora do Brasil, né? O filme estreou no Festival de Berlim, então ganhou muitos prêmios no Brasil. Acho que, junto com o meu curta Carolina, foi um dos filmes mais premiados que eu já tive. E eu não falo tanto pelos prêmios, mas que o prêmio, na verdade, é um reconhecimento também, é um trabalho feito, né? Nunca deixa de ser um reconhecimento, um destaque que um festival quer dar a um filme que eles acham importante. E que, poxa, foi uma experiência incrível ter feito aquele filme, né? E sendo o primeiro longa, aí você fica realmente, uau, né? Que bom que todo mundo entendeu. Né? Toca Racionais MCs, toca Max de Castro. É muito, muito importante, assim, eu acho que ter acertado logo no primeiro filme, né? E ter ganhado tanto destaque com o filme, com uma série de propostas que às vezes a gente acha que vai ser entendidas. A gente nunca sabe exatamente qual o destino de um filme depois que você acaba, né? Você entrega para o público e ele vai. Exatamente. Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela, minhas linhas voando, cheia de cerol e da dor das cabeças quando né? rela Esse nela. filme aí, emblemático, incrível, né? Eu gostei muito da questão do fato de você, né, trazer todos os temas, né? Porque eles têm muita camada, esse filme, e você trazer de forma bastante verossímil, assim, né? E eu achei também que quando você traz a questão racial, ela não vem carregada de estereótipo, né? Ela vem de uma forma que está na sutileza, né?
você conseguiu trazer de forma bastante verossímil a sutileza do racismo, assim, como que foi para você, além de, né, de ter sido uma adaptação, como que foi adaptar, né, o livro para o cinema? O livro do Salomão Polakiewicz já era bastante visual, assim, né? E quando eu recebi o convite para adaptar, para dirigir o filme, obviamente aqui na produtora, eu, minha sócia, Cris Arenas, a gente leu o livro, a gente gostou muito do livro, poxa, acho que dá para, como que eu vou dizer assim, colocar a minha digital, né? Colocar a minha identidade nesse tipo de obra, né? Por exemplo, no livro o menino era bolsista numa faculdade particular, e aí eu coloquei ele como cotista na universidade pública, né? Então, foi uma das questões. Quando ele chegava no laboratório, não era necessariamente, na aula de anatomia, não era necessariamente a questão negra que estava colocada. E hoje ela se apresenta, né, no filme, ela se apresenta de uma maneira muito imediata. Ele chega ali na sala de aula e já se depara com aqueles 3 corpos. E para nós negros, mas eu acho que para qualquer espectador sensível, não há como não perceber, né, que todas as pessoas são brancas e só os 3 corpos ali, só os 3 cadáveres ali são pessoas negras, né? São jovens negros, né? Uma mulher e dois meninos, né? E um deles o nosso M8. Então, o processo de adaptação primeiro foi mergulhar nessa história, a gente aqui na produtora estruturar que história a gente queria contar, de que maneira a gente queria contar, né? Então, para mim tinha, como eu já falei, né? Para mim tinha essa influência, por exemplo, do Moonlight, né? Era algo que eu tinha visto. Tinha um silêncio que me interessava muito durante o filme todo. Eu queria fazer um filme mais escuro, então eu me encontrei também num artista plástico chamado Cary James Marshall. Muitas das referências que a gente acabou usando no filme, que o Cristiano Conceição, que é o diretor de fotografia do filme, acabou utilizando. A gente debateu, apresentei para ele o Cary James Marshall, que é um artista plástico negro de Chicago, né? E que eu vi uma exposição dele, ele pintando pessoas negras no escuro. Então, me interessou muito aquele universo visual. E a decisão de filmar no Rio de Janeiro, né? A decisão de filmar no Rio de Janeiro, porque eu acho que o Rio de Janeiro tem esse lugar meio que seu coração do Brasil, o cartão postal do Brasil, né? Cristo Redentor, Corcovado, Copacabana, né? E eu acho que toda vez que o Brasil vai mal, o Rio de Janeiro vai mais mal ainda, se a gente pode dizer assim. Toda vez que o Brasil vai bem é porque o Rio de Janeiro está sorrindo. E naquele momento do filme, enfim, é um momento muito difícil era um momento muito difícil para o Rio de Janeiro, no mundo real, e é um momento muito difícil para o Maurício também, né? Para o Maurício, para aquelas mães. Então, quando eu li o livro, assim, resolvi adaptar. Eu sei que tem muito dinheiro envolvido, tem muito estudo técnico e tal, mas também tem um lado que que história eu queria contar, né? Nesse momento da minha carreira. Eu acumulo muita raiva no meu coração, mas na hora de fazer o filme eu faço com um amor imenso, cara. O que eu tenho para devolver é muito amor, muita luta, mas muito amor, muito carinho, muita delicadeza. O M8 é feito de muita delicadeza, muita coisa pequenininha, muito silêncio, muita escuridão, muitos pontos de luz. É um filme, cá entre nós, eu sei que a gente está num momento de pandemia, a maioria das pessoas viram no Netflix, mas é um filme feito para a sala de cinema. É um filme para as pessoas desligarem o celular, entrar naquela sala escura e acompanhar esse primeiro semestre do Maurício, né? Mas é um filme de muita delicadeza. Né? Inclusive você falou sobre isso, eu ia falar justamente uma pergunta, como que foi estrear o filme, né? No cinema, no momento caótico que a gente está, né? Então, já que você falou dessa questão da imersão, infelizmente eu não consegui ir no cinema, mas né, aqui em Santos... Ninguém conseguiu. Eu devo ter, sei lá, não lembro exatamente quanto, mas
acho que aproximadamente 5 mil testemunhas que foram ao cinema e que viram no cinema em dezembro. Foi muito importante nessa breve passagem pelo cinema, mas nesse momento de pandemia é muito, muito mais importante que as pessoas se cuidem, né? E que tomem muito cuidado, embora eu sei que muitas salas, a maioria das salas tem muita proteção, muitos cuidados, né? A sala de cinema muitas vezes é um dos lugares, né, se a gente pode falar em entretenimento, né, um dos lugares seguros para ir. Então foi importante para naquele momento estrear no cinema, mas realmente não tenho dúvida nenhuma que o grande encontro do M8 com o público foi quando ele foi para o streaming, né, quando ele chegou no Netflix, não só porque ele se encontrou com o público brasileiro, mas também porque ele teve a possibilidade de ser visto em mais de 110 países. Isso, para mim, para muitos realizadores brasileiros, é algo muito inédito, que você faça um filme e que 2 meses depois que ele estreou no cinema, ele chegue em 110 países, desde a Nova Zelândia, desde, enfim, Estados Unidos, Uruguai. O filme foi visto por alunos numa aula de cinema na Sorbonne, em Paris, enfim. Então foi muito importante, assim, foi muito realmente um momento muito especial para mim, de saber que o filme encontrou, né, o seu público e que é isso, né? Se eu fosse músico, eu queria que a minha música fosse ouvida. Se eu fosse escritor, eu queria que meu livro fosse lido. Se eu fosse pintor, que meu quadro fosse visto. No caso, ser um filme, eu quero muito que ele se encontre com seus espectadores. Isso aconteceu esse ano, então estou ainda muito radiante aqui, né, com esse momento especial. Eu ia perguntar mais no sentido de como nós estamos falando especificamente sobre um circuito específico, então um circuito afro-brasileiro, a gente se depara às vezes com alguns nomes e aí você lapida ou cuida com muito carinho, que é algo que você já fala em outras entrevistas também, do seu casting. Então é muito comum perceber que alguns atores eles vão se repetindo a partir dos seus trabalhos, e aí especificamente Carolina, esse curta que vai ter Zezé Mota, queria mais saber como que você consegue perceber essa relevância, e aí, por exemplo, Carolina, toda a trajetória, seja da própria escritora, a trajetória da própria atriz, Zezé Mota, e fazer esse filme, esse curta, e agora com o M8 chegando em streamings. Então, como mesmo você mesmo mencionou agora, então mais de 110 países podem assistir, mas tem o além, né? Tem essa questão de tipo a gente sair da estatística e quebrar vários estereótipos, que aí depois a gente segue falando realmente da narrativa do M8. Eu sou fã, eu acho a Zezé Mota uma das maiores atrizes de todos os tempos, assim, no planeta. Não vou nem falar do Brasil, né? Ela é brasileira, eu vou falar dela, né? Mas, assim, ela é do planeta. No meu primeiro curta, ela nem me conhecia e eu a convidei para fazer o Carolina e ela veio fazer, eu ainda estudante de cinema, e ela simplesmente elevou o patamar, né? Me tratou com um carinho enorme, toda a equipe do filme se entregou de uma maneira impressionante. Era o primeiro curta que eu fazia assim, com muito dinheiro, muita estrutura e tal. Muito dinheiro, assim, né, com todas as condições e tal, mas ela se deslocou do Rio de Janeiro, foi para São Paulo. E eu sempre fui um admirador mesmo. É uma pessoa que canta muito bem, uma cantora, na verdade, incrível. É uma atriz incrível, tem um nível de interpretação assim, que a gente foi desenvolvendo ali no Carolina. Depois ela fez o Brother também, ela faz uma mãe do carinha ali, que também tá colocando uma cu numa roubada ali e tal, mulher do pastor, ela faz a esposa do João Acaiabe. É uma pessoa que eu falo muito durante da minha vida, assim, a gente se fala e telefona e ela é uma militante do movimento negro, né, cara? Ela fundou um centro de formação e referência dos atores negros do Brasil, o CIDAM, muito tempo atrás.
Ela preside, se eu não estiver errado, a Casa dos Artistas no Rio de Janeiro, cuidando de atores e atrizes que nesse momento já estão se aposentando, ou já se aposentaram, né? Ou ainda estão na ativa, mas precisam de uma acolhida. Cara, ela é tudo que eu quero ser quando eu crescer, cara. Quando eu realmente... Ela é incrível, é uma grande atriz, né? Então eu não tenho nada que falar para ela, assim. Geralmente eu mando o roteiro e ela faz, eu não tenho nada para falar. Tudo que ela faz eu acho incrível, ela entende o que eu estou falando, nesse sentido, ela entende o que eu escrevi no roteiro. Então, no M8, por exemplo, ela faz uma funcionária ali da universidade, ela sabia tudo que eu gostaria de falar. Então é muito engraçado, você vai numa leitura, a gente faz uma leitura, né, de roteiro, né, os atores, a gente senta numa mesa e todo mundo com o roteirinho na mão, a gente lê uma vez. E o jeito que ela faz, e de vez em quando ela se levanta, assim, né, não tá valendo nada ainda, é só uma leitura, né, só pegar o texto e ficar lendo. Nossa, deve ser incrível. O jeito que ela faz, eu já fico completamente... Falei, cara, não tem nada... Ela falou, e aí, Jefferson, o que você achou? Eu falei, não acho nada, faz o que... Porque ela tem uma compreensão desse lugar aonde eu quero chegar no todo. Ela sabe exatamente o todo, ela domina o ofício dela como ninguém. Ela sabe quem é a Ilza, que é o personagem que ela faz no M8, dentro da história, né? Eu lembro de uma das coisas que ela falava assim, a Ilza faz parte de uma rede de proteção ao Maurício. Só que a Ilza nunca viu a mãe do Maurício, a Ilza nunca viu a mãe de santo. A Ilza, você entende? Então, às vezes ela já chega num lugar meio que, sei lá, eu gosto muito de futebol, né? E é muito engraçado quando você vê o jogador, ou uma jogadora nesse caso, vamos comparar com a Hortência, né, do basquete, por exemplo, a Marta, né, do futebol. Como é que ela sabe que a bola vai estar ali e ela fica, sabe? Então, é isso, não é só a Zezé Mota mesmo, então já fica aqui o Afrocena convidada, eu faço a intermediária. Zezé, você precisa explicar como é que você faz isso, cara. Dona Zezé, ela vai vir aqui bater um papo com vocês, porque ela é incrível, ela é tudo isso, e além, eu devo, assim, eu me sinto em dívida o tempo todo com ela, mas também me sinto um privilegiado dela poder vir sempre fazer os meus filmes. Meu próximo filme é sobre Luiz Gama, Dr. Gama, e ela novamente está no filme, e ela novamente faz essa mágica. Enfim, eu também não sei assim, como é que ela... Mas eu acho que a Zezé Mota ilustra bem esse carinho e a responsabilidade que a gente tem com os nossos. Porque a Zezé pegou na minha mão e me levou para o cinema com Carolina, com o curta Carolina. E é muito importante eu acho que o M8 ilustra bem essa rede de proteção, né? De darmos as mãos. E a gente nunca soltou, na verdade, essa é a grande verdade. A gente, né, por um momento, a gente esteve acorrentado, os nossos antepassados, um ao outro, uma à outra, mas quando tiraram a corrente, a gente deu as mãos, assim, a gente ficou de mão dada mesmo. Então, eu me emociono muito, uma das cenas que diz respeito a essa rede de elenco e essa rede de proteção ao filme M8, a Dona Léa Garcia, que está no filme. A Dona Léa, ela está sentadinha, aí chega o personagem do Juan Paiva, né, o Maurício, e no meio, entre ela e o Maurício, tem a figura da Marielle, grafitada assim no muro. Cara, isso resume o filme. Pra mim, o filme é isso, sabe? Sou eu filmando aqui, desse lado, a Dona Léa Garcia e o Juan Paiva aqui, e a Marielle do outro lado, né? Se alguém tirasse uma foto de cima, ia ver nós quatro, assim, né? Dona Léa, o Juan, a Marielle e eu, assim, né? E a equipe do filme. Então, é um pouco essa... Voltando à história, né? Mas assim, tudo isso que aconteceu no M8 que é incrível. Foi uma experiência mesmo para todo mundo incrível, assim. Que eu chamo de quilombo audiovisual. A semiótica nem abarca, né? Nem responde. Ali era muito... Mas é isso, aí acontece. Aí quando você vai...
Não, acontece, e aí quando você vai ver o filme, isso tá registrado, porque às vezes pode acontecer, isso é super emocionante, isso, né? Mas na hora que você vai ver o filme, editado, montado, tal, não bateu aquela... Não... Só que no caso específico do M8, tudo imprimiu. Esse amor entre nós, essa força do filme, tá no filme. Tá, essa, né? Quem conhece o filme, quem conhece o cinema brasileiro, quem conhece, sabe dessa força, né? Conhece a sociedade brasileira, sabe da importância de tudo isso, sabe? Se importa com alguma coisa que está lá. Nem que seja só com o grafite da Marielle lá no fundo, né? A pessoa sabe que tem uma força. Você meio que já responde uma pergunta que eu ia falar sobre o casting, justamente de M8, né? Porque a gente percebe que é um filme aí, gente, que peso, e eu diria muito que responsabilidade sua também de carregar esse peso com esse elenco incrível, né? Porque você acaba de falar da Léa Garcia, mas você traz ação ancestral, porque a Léa, para mim, ela é uma mulher ancestral, assim, né? Viva, que a gente consegue até hoje assistir, né? Produções com ela, né? E além de você ter trazer também o Ayrton Graça, que também já trabalhou em outros filmes. Então, eu acho... O Lázaro Ramos faz um motorista que não tem fala. Gente, você está entendendo isso? Sim, porque... Olha esse peso. E é uma coisa que é muito interessante. O lugar que você, não sei, foi a convite? Como que foi esse personagem em específico? Porque ele não tem fala nenhuma, ele tem uma presença que você não consegue entender. Só... Olha, vou contar uma história que aconteceu. Assim, o Lázaro, ele conhecia o projeto e tal, mas ele estava, como sempre, fazendo muitas coisas e não dava para ele fazer o filme, né? A gente tinha que mudar todo um cronograma se ele... quisesse fazer o filme. Em algum momento o Lázaro queria fazer o M8. Ele falou, não, eu quero ser o M8 e tal, né? Eu falei, pô, Lázaro, não dá, né? Porque na hora que você é um cara morto ali, na hora que a pessoa vê que é o Lázaro Ramos, ela tá morto nada, que ele é o Lázaro Ramos que tá deitado ali. É óbvio que eu não podia fazer, naquele momento, o ator que faz o M8, o Rafael Logan, não era um ator tão conhecido, assim, naquele momento. Porque o Rafael Logan foi indicado ao Emmy 2 vezes, já desde então. Então ele já virou ele protagoniza a série Impuros. Hoje não daria nem para ele ser o M8 de tão famoso que ele tá. Mas eu precisava de um ator ali. Eu falei, Lázaro, não dá. Aí a gente ficou um tempo ali, eu preparando o filme. E aí, conversando com o Lázaro e tal. Aí ele falou, Jefferson, eu quero fazer o filme de qualquer jeito, cara. Eu quero estar no filme, eu quero participar do projeto. E aí eu falava, bom, tem um motorista lá. Ele falou, legal, faça o motorista, não tem problema. Eu falei, cara, mas o motorista não tem fala, né, cara? Não tem, ele vai simplesmente dirigir o carro, estacionar e tal. E ele falou, não, eu quero fazer, eu vou fazer. Eu falei, tá, mas... E na minha cabeça tinha uma coisa meio de que, pô, eu não vou chamar o Lázaro para fazer um papel tão pequeno, assim. E eu tentando, de certa forma, fazer ele desistir, né, tal. Falei, não, que a gente vai filmar num cemitério. Não, beleza, sem problema. Qual cemitério que é? Eu vou lá e tal. Mas o cachê é muito pequeno, né? O cachê, imagina, o cachê é de figurante. Não, mas esquece esse negócio de cachê. Não, mas é 6 horas da manhã, né? Vai ter que levantar muito cedo, 5h30 e tal, porque, né, pegar aquela luz matinal. Eu sei... Todos os problemas pra ele, né? E aí ele foi... Gravou uma matéria para o Canal Brasil, e hoje, vendo o filme, Jefferson, essa é a minha leitura do filme, e sem dar spoiler nenhum, porque acho que o filme é muito maior do que qualquer coisa que eu fale, né? Mas, assim, na minha modesta opinião, o filme se divide em 2 partes. Antes da aparição desse personagem que o Lázaro interpreta e depois. Por que eu estou falando isso? Porque eu sempre tive a impressão de que antes eu tô vendo um filme de ficção. É um filme de ficção, uma historinha de um menino que é estudante de medicina, passou pelas cotas e tal. Só que depois da aparição do Lázaro no filme, e quando ele entrega aquele corpo, conduz aquele corpo até aquelas mães, o filme ganha uma realidade, o filme começa a dialogar com o Brasil 2021, que fala com Belfort Roxo, que fala com Jacarezinho, que fala com George Floyd, que fala com o Beto, que morreu foi assassinado no Carrefour, e fala com tantos
jovens e com tantas mães negras que perderam seus filhos e não têm o corpo desse filho para fazer a liturgia de despedida. E é assim que eu hoje encaro o filme, assim. É engraçado que o filme vai mudando na minha cabeça, mas para mim virou um divisor. Quem é o divisor? Aquele personagem que, de uma maneira muito humilde, mas muito potente, o Lázaro faz no filme. E então, assim, falando daquela rede que eu falava sobre o Zezé Mota, é um cara que eu tenho, o Lázaro é um cara que eu tenho um orgulho de ser contemporâneo. Eu sou brasileiro que nem ele, sou preto que nem ele. Também agora ele é diretor, né? Também dirigiu um filme, né? Medida Provisória. Então, eu me sinto muito honrado, assim, sabe? Assim, dele ter vindo, e dele ter insistido, e dele ter ido fazer o filme. E ele vê uma importância num personagem que muitas vezes muitos atores não topariam fazer, né? Enfim, uma honra imensa. E é esse cara grandão mesmo, esse moço, esse homem, esse pai, esse ator, esse diretor, esse escritor, né? Esse cantor, né? Ele tem essa grandeza mesmo, né? É um cara... Lázaro é uma referência para mim, assim, de quanto a gente pode ser generoso com outras pessoas, sabe? O quanto a gente pode contribuir para o crescimento do outro, da narrativa preta, né? Enfim, ficaria aqui horas falando só sobre o Lázaro. Mas todo mundo já conhece, não preciso nem falar. Qualquer coisa que eu fale não é do tamanho que ele é e do que ele faz. Mas pode ter certeza que tem muita gente que vai querer ficar aqui bem ouvindo todas as histórias, tudo que você tem a contar e ainda mais essa relação aproximada. E aí, quando você fala mesmo desse dilema ético, que dentro do filme é apresentado, e também tem a questão do movimento Say Her Name, então diga o nome deles, que também é uma atitude que as mães de Maio também vão fazer, que não tem como, é inevitável a gente falar e não passar por essa discussão, que é o genocídio da população jovem negra no nosso país. Mas, como que você conseguiu, e aí entra também na questão, como que você conseguiu suavizar ou tornar sutil e apresentar em diferentes cenas, porque posso retomar aqui também sem spoiler, então, a relação que Maurício vai ter com o policial, a relação que o Maurício vai ter com a mãe de uma personagem. Como que você conseguiu tornar isso tão... Você disse mesmo, né? Então, como que você conseguiu imprimir, mas como que você conseguiu visualizar e mostrar para explicar aos outros atores, olha, eu queria dessa forma, e no sentido de dirigir mesmo, e trazer essa sutileza de que não é tão sutil? Bom, a primeira coisa é que eu não poderia simplesmente copiar as minhas irmãs e os meus irmãos norte-americanos negros. Não adianta pegar um filme do Spike Lee e querer fazer aqui no Brasil, ou pegar Uma Noite em Miami, simplesmente a realidade norte-americana é diferente da realidade brasileira, né? Eu sei que... Por que eu começo falando isso? Porque a nossa referência de cinema é muito norte-americana, né? Seja no cinema mundial, ou seja da própria... dos cineastas e homens e mulheres negros americanos, né? E eu, na minha história, é assim, né? Falei de vários cineastas aqui, mas falei do Spike Lee, falei do Coppola, falei do Oliver Stone, falei do Scorsese e tal. Mas na nossa realidade negra, no Brasil, e esse filme em particular, tem um lugar no Brasil que é, por exemplo, o racismo cordial, né? Essa ideia de que no Brasil é diferente, é mais suave do que nos Estados Unidos. O que no M8 prova que ele é mais cruel do que nos Estados Unidos. E não é mais suave, é um pouco essa relação, né? E aí eu fui por um caminho, e aí é um trabalho, obviamente, de muita leitura de roteiro, como essa leitura que eu acabei de falar sobre a Zezé Mota, mas tem uma leitura, e a gente vai... Óbvio que na hora de escrever, eu queria ir para essas sutilezas do olhar. Tem uma hora que o garoto está passando com a menina branca ali e tal, e que um cara fecha o vidro
Tem espectadores brancos que nem se ligaram disso, gente que nem percebeu, mas nem vi. Mas só para quem é negro, fala, pô, eu ouvi o vidro subindo e tal. O jeito que a mãe dela pergunta para ele, poxa, da onde você tirou fazer medicina? Porque a Suzana, o avô da Suzana, participou da pesquisa do bebê de proveta. Então é natural que a Suzana seja médica. Provavelmente, assim, por você, que é filho de porteiro, é natural que você seja porteiro. Né? Você, que o teu pai é motorista de ônibus, é natural que você seja motorista de ônibus. Ou seja, então é um lugar onde as pessoas estranham. A presença do Maurício causa um estranhamento. Começa a abalar essa estrutura que o professor Silvio de Almeida denomina muito bem do racismo estrutural. Né? A sociedade está montada sobre o pilar do racismo e tudo se mantém pelo racismo, só que o Maurício, quando se desloca, poxa, alguma coisa se mexe junto e todo mundo começa a se assustar com a presença dele. Brancos e pessoas negras também. O policial negro estranha, o porteiro do prédio estranha. Tem todo um estranhamento, porque o Maurício se desloca de um lugar para o outro, um lugar que não é esperado. E aí eu sabia que eu estava lidando, porque eu estava fazendo um filme para a sala de cinema. Quem é o espectador de cinema? O espectador de cinema são pessoas brancas. Quem tem R$30 para ir aos cinemas, pô, né? Então, tipo, essa relação de eu estar fazendo um filme que pudesse, inicialmente, eu sabia disso, ir para atingir esse público e criar uma comunicação não só com os nossos e com as nossas, com o povo preto brasileiro, mas com toda a sociedade brasileira. Então, esses personagens, homens e mulheres brancos, jovens brancos, eles eram peças-chave nesse processo para poder atingir a narrativa, né? Então, foi fundamental, por exemplo, discutir muito com a mãe da Suzana, que é a Malu Vale, por exemplo, discutir muito com ela, com a Júlia Gaioso, que faz a filha, explicando toda essa relação. E são pessoas que mergulharam, foram ler Silvio de Almeida, foram ler Djamila, foram ler, cara, foram ler, entender do que eu estava falando. Óbvio que elas já sabem muito, elas já são pessoas muito esclarecidas, né? Mas tinha um mergulho que eu propunha no filme, que era o não dito. Olha, você vai falar essa frase, só que você quer dizer outra. O que está na tua cabeça é outra coisa, tá? Então tinha toda hora essa reflexão. E que, obviamente, acredito que o filme se colocou num lugar muito... que eu fiquei muito satisfeito com o resultado, né? Tem um personagem que é feito pela Cida Moreno, que é empregada. Quando ela chega nessa casa, tá? Tem uma empregada. Tá? Essa empregada é uma homenagem ao Jordan Peele, ao filme Get Out, ao filme Corra, que tem uma empregada igualzinha lá, então... E eu falava para Cida, essa cena é uma homenagem ao Jordan Peele, ao filme dele. Mas a minha ideia é que a gente chegou construindo juntos ali e tal, fala de uma maneira muito seca com o Maurício. Como quem tem que falar em poucas palavras e alertá-lo que ele está num ambiente hostil para ele. Né? Então tinha todo um subtexto criado ali, debatido com a atriz, com a Cida Moreno, que foi muito importante. Óbvio que tudo que eu falo e tudo que eu dirijo, na hora que as atrizes vão fazer e na hora que os atores... é muito melhor e muito maior do que qualquer coisa que eu fale. Graças a Deus, né? E graças ao Xossi. Mas é muito grandioso, né? Então... E é uma construção, como o Petita falou, é muito delicado, né, cara? É muito delicado. Aqui a gente não tem a Ku Klux Klan, todos de branco, amarrando a pessoa. Óbvio que tivemos esse momento da nossa história, né? Mas hoje em dia, embora muitas vezes a violência policial aconteça, isso não é admitido pela própria corporação. Então... de que forma, literalmente, eu mostro isso no filme? De que maneira? De que maneira eu lanço uma reflexão para o policial negro, por exemplo, naquela abordagem policial? Eu sempre tenho falado que entre nós,
e entre o Maurício tem essa rede, né? Essa rede que Zezé Mota falou muito bem, e que eu empresto as palavras dela. Mas tem uma rede de proteção ao Maurício que vai da Mãe de Santo, os dois, o Ailton Graça e o Alan Rocha, que trabalham ali no laboratório, a própria empregada, né? A empregada, ele pergunta onde é o banheiro, e a empregada aponta o corredor, e óbvio que essa empregada sabe que mãe e filha estão falando do Maurício. Tem um lugar ali que ela fala, entra ali no final do corredor, ela fala, vai lá para você ouvir o que eles estão falando de você lá dentro, né? Tem esse lugar. Então tem um subtexto, tem uma coisa que eu sinto que são camadas de um filme onde nós aqui, na hora de criar o roteiro e tal, e na hora de estruturar esse roteiro, e aí tem os meus créditos, obviamente, como roteirista, mas tem o da Cristiane Arenas, que me ajudou a estruturar essa história, de colocar todas essas sutilezas. A tendência das pessoas é sempre ver o que é mais gritado, é mais forte. A cena da mãe e do filho, por exemplo, né? Que é uma cena fortíssima e tal. Cala sua boca, que é uma mulher preta falando, então é muito forte aquilo. Mas tem um lugar do silêncio, que é quando ela fala, senta, Maurício. E o Maurício senta. E ela começa a falar de uma maneira muito calma. Então, eu sei que naquele momento, em vários momentos do filme, eu estou falando pro espectador. Eu estou contando a história de cada espectador e para cada espectador. E se você, por acaso, é uma pessoa branca, homem, rico, hétero, você também pode ouvir essa história. Que talvez essa história seja a história da pessoa que trabalha na sua casa, seja a história do teu porteiro, né? E isso eu sinto que é muito difícil, às vezes, as pessoas alcançarem, porque as pessoas idealizam a nossa existência, né? A nossa existência preta no Brasil, que acham realmente que não parte... Não, pode falar, Gustavo, pode falar. Não parte muito do pressuposto como apêndice, né? Como se fosse um material complementar. Eu vou saber a partir do momento que eu for em busca, e não faz parte do todo, né? Então, a partir dessa perspectiva, e aí a gente retoma o dogma feijoada, que minimamente são perguntas simples, assim, que você se faz. Tudo bem, esse personagem é negro, massa. Mas esse personagem negro, o que ele faz? Ele tem família? Por que essa família, se for negra, precisa ter um histórico de subalternidade ou de uma violência dentro do Estado? E aí a gente vai se aprofundando nisso. É muito compreender que nem sempre o todo vai ser branco. E é belíssimo ver todo o seu trabalho mesmo, sabe? No sentido de toda essa preocupação. E aí eu queria perguntar se, como você já tinha falado durante a entrevista, que em algumas partes você já refletiu novamente revendo o filme. O final em específico, e aí fica para cada um ver. Você refletiu de outra maneira ou a resposta, o que você queria, ou o que você trabalhou é aquilo que você lançou lá na cena, com Mariana Nunes, que outra pessoa que a gente precisa... O olhar dela... Não, o olhar dela foi algo que surgiu durante as filmagens mesmo. Né? A gente não tinha escrito aquele momento. Gente, eu vou dar spoiler aqui. Ela termina olhando, enfim, lançando um olhar sobre quem está vendo o filme. Né? Então se prepara que o final, eu acho um final super potente. O que aconteceu? O roteiro estava pronto e tal. Aí no final a gente sabia que tinha lá as cenas como é que a história continuaria, né? Vamos dizer assim, como é que ela continuou os próximos dias, os próximos anos do Maurício. E aí um dia, durante as filmagens, eu estava muito cansado, né, lá no meio das filmagens, e eu fui dormir no lugar que era o mais sossegado do set de filmagem, que era o quarto do Maurício. Né, o cenário. Eu falei, cara, eu vou tirar um cochilo lá dentro do quarto dele que, né, ninguém pode entrar lá, eu vou ficar lá quietinho. Então aí deitei, dei uma cochiladinha ali depois do almoço e tal. E aí só que eu não prestei atenção em todo mundo voltar para continuar a filmar. Então, e aí a Mariana Nunes e o Cristiano Conceição, que é o fotógrafo, já estavam ali se preparando e eu dormindo lá, eu cochilando ali. Estou falando um negócio completamente antiprofissional aqui, dormindo no set de filmar. Mas
Mas era isso, no meio da comunidade de Curicica, a gente tava lá filmando, e aí a Mariana, quando eu ouvi um barulhinho, eu acordei, ainda deitado, olhei, e era a Mariana ensaiando sozinho ali, passando texto sozinho de alguma cena, e dobrando o jaleco do filho, né? Mas ensaiando, a Mariana Nunes ensaiando a sua cena, tal, uma outra cena qualquer. Então, aí, quando eu olhei, a Mariana viu que eu acordei, olhou para mim, né? Então, imagina eu ali olhando ela ensaiando, e atrás dela tinha um alvo, que era um alvo que o diretor de arte colocou ali. E daquele lugar que eu estava, eu conseguia ver ela dobrando o jaleco, o alvo lá atrás, e ela olhando para mim. Isso ficou uma coisa assim, acho que é porque eu estava acordando ali, ficou tão forte para mim que aí eu virei pro Cristiano Conceição. O Cristiano Conceição é um cara já cúmplice de vários filmes, ele já sabia, já tá tendo ideia. Eu falei, vou filmá-lo olhando para a câmera, nessa cena. Sem saber aonde eu ia usar isso, na hora que eu editasse o filme e tal. E aí aconteceu o que aconteceu, e aí o resto é a história que vocês já sabem. E eu coloquei essa cena nesse lugar, e quem não viu o filme vai ver essa cena, vai ver Lázaro Ramos, vai ver onde ele está lá. Então tem esse é um jeito também que eu procuro de criar, que é dar essa oportunidade, eu ficar muito atento nesses dias de filmagem a tudo que acontece no set, para que eu não perca nada. É uma vontade de segurar todo o cineasta tem olhar atento, né? Todo momento é alguma ter, cena que está acontecendo. Então, agora você está trabalhando, né, no seu próximo filme, né, que é do Luiz Gama. Quer saber como que está a produção, quando que é a estreia, como que a gente vai fazer para assistir esse filme aí? Então, meu próximo filme é o Dr. Gama. Ele estreia no segundo semestre desse ano. Eu acho que a gente sempre viu no Brasil, em vários filmes, a contribuição negra em várias instâncias, né? Na culinária, na música, nos esportes, na própria vida cultural do país como um todo e tal. E acho que o Luiz Gama vem preencher uma lacuna que é a gente vê num filme a contribuição intelectual para a formação desse país, né? Então, no filme de ficção, enfim, a gente vai conhecer esse homem que é um verdadeiro super-herói, um cara incrível, uma figura que viveu na sua pele, na sua história. Ele foi escravizado, ele conquistou a sua própria liberdade, libertou mais de 500 outras pessoas. É realmente impressionante essa história humana do Luiz Gama, no nosso caso aqui, o doutor Gama, porque eu acho que todo preto, todo homem preto, quando vem falar com a palavra doutor antes, se segura, porque o negócio vai ser grandioso. E é isso mesmo, a gente fez um filme lindo, eu poderia falar que tem um monte de gente, mas eu vou falar do César Mello, que faz o Luiz Gama adulto, e da Rainha Zezé Mota, mais uma vez, trazendo a sua contribuição, então não tem nada mais a declarar, né? Já estamos ansiosos. Também tô. Nesse momento eu estou finalizando a cor, finalizando a imagem, o som, a mixagem, a trilha sonora, enfim, entregando um filme muito belo, a nossa grande homenagem. Para muitos, vai ser a primeira vez que eu vou ouvir falar do Luiz Gama, né? Então, de forma entregando uma verdadeira, porta né? de entrada. A história real, né? A história real. Então, tô aqui dominando a minha ansiedade também para mostrar o filme. Eu acho que no início do segundo semestre, ali julho, agosto, né? Nos primeiros meses do segundo semestre, a gente tá chegando com o filme. Ah, que massa. Estamos ansiosos para receber sua nova produção. Mas já tem trailer, já tem um trailer saindo aí. Vamos lá. Incrível. Então, gostaria muito de agradecer a sua presença, foi enriquecedor, assim, eu acho que todos os ouvintes que forem depois ouvir esse nosso papo, essa nossa conversa, a gente sempre sai, assim, com o coração quentinho, sabendo que existe cineastas como você, que está aí abrindo caminho para os novos cineastas.
E eu queria que você, se você quiser falar as últimas palavras, assim, qual é o seu conselho para os futuros cineastas, afrocineastas, aí, qual que é o seu conselho? Eu aqui estou me formando, então é um conselho para mim também. Aquelas... É para todo mundo, mas é um conselho para mim também. Petita, e todas as ouvintes, todos os ouvintes, todos os ouvintes, enfim. Eu acho que tem uma relação que é conhecer a própria história, né? Nossa própria história, aqueles que nos antecederam, né? Para mim, essa foi minha trajetória antes de pensar o Manifesto do Dogma Feijoada. Então, conhecer a história desses que me antecederam. E, obviamente, não só aqueles que foram diretores e diretoras de cinema, mas também todas as pessoas que fazem a arte no Brasil acontecer, né? Os artistas plásticos, as atrizes, os atores. A gente tem uma história muito bela no Brasil, né? Pessoas negras fizeram coisas maravilhosas no Brasil e que muitas vezes a gente não tem o merecimento e o destaque necessário e fundamental para que a gente goste da gente como artista, né? Então, em primeiro lugar é conhecer a própria história e entender como é que, né, os trâmites todos de um filme. Fazer um filme, a gente requer uma entrega muito grande em várias áreas, né? Na moda, na pintura, na fotografia, na interpretação, na escrita, no som, né? Um filme bom mobiliza todas essas áreas, né? Então é isso, é conhecer. A gente sempre aprender, se conhecer, e é isso, né? Conhecer o cinema, porque eu acho que a gente precisa muito, e o M8 é uma dessas colaborações que eu posso dar ao cinema brasileiro, com essa diversidade. A gente precisa muito dessas novas narrativas pretas, né? Então, muitas vezes as pessoas não acham que o que você tem para dizer é importante, mas você tem que se levar a sério, né? E lutar pela sua narrativa. Acho que, de certa forma, essa trajetória que eu tenho também é esse lugar de encarar as minhas narrativas, o meu modo de contar a história, como algo relevante e importante para a diversidade no Brasil. É isso. E que todo mundo fique bem nesse momento de pandemia, por favor, né? E que Oxóssi abençoe a todas e todos. Ai, muito obrigada, Jefferson. Estou muito feliz. E é isso, obrigada, gratidão, né? Não tem muito o que falar, assim, porque para mim foi uma aula, né? Aquela aula que a gente não tem na faculdade, eu estou aproveitando para fazendo podcast. Não. Maravilha, gente. Ó, eu estou sempre aqui à disposição. Contem comigo, assim, para o podcast. Não, vamos falar um pouquinho, enfim, de cinema mesmo. Estou aqui. Tá, gente, muito obrigada. Muito obrigado. Já estou me convidando aqui para voltar. Para falar dos filmes. Não, 19. Para falar do filme. Dia 19 tem o Correndo Atrás, que é um filme com o Ailton Graça e com o Juan Paiva. Estreia no Telecine, uma comédia. Massa. Dia 19 no Telecine. Deve ter até o trailer no YouTube. O nome do filme dia é Correndo 19 agora, Atrás. de junho. Já vou colocar como dica, então. Preto é chave, abram os portões. Então, gente, a gente tá o que aqui, ó? Sem palavras. Extasiado. Que entrevista, Mads, que entrevista. Jefferson deu o nome. Mas enfim, não é mesmo? Vamos para nossa... Exatamente, é sobre reconhecer. Exatamente, é sobre isso. Vamos falar as nossas dicas hoje, né, Mads? Vamos lá, vamos de dicas. Bem, minha dica hoje, bora, né? De dica, bora. Vamos de dica, vamos. Minha dica é para quem? Para aquela negra ali, porque o que ela fez? Ela deu nome, ela entregou tudo no videoclipe novo dela, Comando. Quem não assistiu ainda, gente, vá lá, porque, olha, coreografia, figurino, direção de arte, ó, impecável. Então, minha dica hoje é Comando, da Negrali. Vai lá ouvir Mulher Preta. E para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é @arteafroperspectiva, porque a gente faz o quê? Dificulta o nome para vocês não acharem. Louca. E é isso. Qual que é a sua dica, Gustavo? A minha dica é, no mês de junho,
como as marcas vão atrás da população LGBT, quem é mais, principalmente nesse momento, considerando a parada LGBT em São Paulo, a maior parada da América Latina. Então, eu queria falar sobre uma música, na verdade, um single que vai vir um álbum da Jupe do Bairro, que é a Sinfonia do Corpo, que é muito bonito, também é todo audiovisual, então já saiu o clipe desse single, é muito bonito e como nós estamos falando muito sobre sutileza, ela também traz muitas discussões ali acerca do corpo, porque no primeiro álbum ela já vai falar o que pode o corpo, até onde ele pode ir, mas como nós estávamos falando também de um filme que está em um streaming fechado, eu vou falar de um filme que está liberado numa plataforma aí que todo mundo tem acesso, que é o filme Madame Satã, que é o filme pelo Lázaro Ramos, protagonizado, que vai falar sobre essa figura épica e que traz várias lendas acerca dele. Então, um homem cisgênero homossexual que, dentro lá da realidade dele, ele vai trazer várias discussões acerca do corpo dissidente dele, a sexualidade dele e especificamente, tudo que a gente acabou de falar. Então, ele vai quebrar tantos estereótipos que a gente até hoje se depara, né? Então, acho que é isso, gente. Fica aí com 2 dicas. E se você não viu o filme, vai ver porque tá liberado. É gratuito. Vai ver que é cultura. Tá, querido, gratuito. E olha só, né, gente? Olha, eu acho um absurdo a gente, sabe, investir tempo para fazer uma página incrível, que é a nossa página no Instagram, lá e vocês não seguirem. Vocês têm que seguir. Vamos lá, @afro_cena. Porque exatamente, quem avisa, amigo é. Então, compartilhem com seus amigos, com as amigas, com os amigues, compartilha com todo mundo, @afrocena, @preto descolado. Não se esqueça que nós temos atividades paralelas, nós temos iniciativas que a gente precisa do quê? Do seu apoio no primeiro momento, a compartilhamento, depois o Pix. Mas isso Você pergunta lá no DM, tá bom, gente? E, gente, a gente vai fazer já 1 ano de podcast, cara. Você tem noção que é 1 ano de tempo investido para produzir conteúdo gratuito para vocês? Olha isso que incrível. E a gente está preparando uma programação muito bacana, então fique de olho aí. Exatamente, 1 ano a gente falando com realizadoras e realizadores negros dentro do nosso país que se apresenta, que você sabe muito bem quem você elegeu e o que aconteceu, acabou com o libido, acabou com a tristeza, entendeu? E a gente não consegue mais. Você precisa definitivamente apoiar quem te ajuda. Quem te ajuda? Cinema Negro, Afrocena, todo mundo. Vamos lá, gente. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau e vacina sim. Gente, pelo amor de Deus. Por favor. Quente que nem a chapinha no crespo, não. Crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Quente que nem o conhaque no copo, sim. Pro santo tamo derrubando aquele